Boa noite, igreja. A igreja aqui hoje é Vivian, Davi, Noah e Luke, todos marocolo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma palavra que a gente recebeu sobre igreja familiar. Se eu pudesse dar um título aqui, eu chamaria de Convergência entre a Bíblia, lá em Provérbios 22:6, e a quarentena que a gente está vivendo, né? O texto diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Outra tradução vai dizer: ensina a criança no caminho. No momento em que queremos educar os nossos filhos por meio de palavras e de apontamentos para a direção a ser seguida, para os alvos a serem alcançados, esse texto e o contexto da quarentena em que vivemos acabam convergindo. Destaquei aqui dois pontos-chave do texto. Primeiro, educar, e segundo, no caminho. Guarda isso aí. Mais para frente a gente vai poder detalhar melhor. Sobre educar ou ensinar, como outros textos mostram, outras traduções, é algo que pode ocorrer apenas por meio do discurso. De uma maneira ou de outra, se a gente ficar repetindo e repetindo e repetindo, a criança acaba aprendendo. Isso é um dos meios de educação. A educação moderna, né, baseada no faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Engraçado, quando criança, eu me lembro que tinha uma família vizinha e era interessante a educação cristã que ele dava, a família dava, os pais davam para os filhos, né? Todo domingo de manhã eles iam até a ponta da rua, arrumavam os filhos, colocavam a Biblinha debaixo do braço, chegavam na ponta da rua, apontavam e dizia: ó, lá está a igreja, podem ir. No final da manhã voltavam para a ponta da rua, esperavam as crianças e voltavam para casa. Para quem entende que educar implica apenas em repetir, e repetir, e repetir, até que esse exemplo satisfaz. Os pais falavam do evangelho para os filhos, apontavam o melhor caminho para que eles pudessem seguir na vida, mandavam que fosse para a igreja todos os domingos pela manhã e cumpriam a palavra-chave e primeiro mandamento que eu vejo nesse versículo, que é educa ou ensina. Até aí perfeito. Se não houvesse uma segunda palavra-chave nesse texto, que diz no caminho. Engraçado que quem é crente há muito tempo sempre aprendeu, e eu sou um deles, que esse versículo era: ensina a criança o caminho, mas na verdade não é o caminho, é no caminho. E aí existe uma diferença muito grande. Uma coisa é ensinar o caminho, ou é apontar, né? É falar. Outra coisa é no caminho. No caminho significa durante a caminhada ensina. Ou seja, esteja presente no caminho. Fazer a coisa certa, na verdade, é cumprir apenas a metade do que é certo. Fazer a coisa certa e de maneira certa é cumprir 100% daquilo que é certo. Falar sobre ou apontar para o caminho sem andar com a criança nele é um tipo de educação muito comum, porque ensinar o caminho é cômodo, apontar é cômodo, não ir é cômodo, é prático e não compromete o educador, né? Uma vez que não requer o exemplo da parte dele. Educar por palavras ou por apontamento de alvo somente já satisfaz plenamente, entre aspas. Não existe um processo entre as palavras e o alvo. E aí vem um ponto-chave dessa palavra. Entre a ponta do dedo, né, entre as palavras e a chegada e o alvo e o objetivo, existe um caminho, existe todo um processo a ser vivido. Sobre meus amigos de infância,
a gente não tem notícia de que algum deles esteja no caminho hoje. Educar no caminho, no entanto, andando nele com a criança, é fazer a coisa certa da maneira certa. Porque educar no caminho exige mostrar como se faz. E para se mostrar como se faz, tem que dar exemplo, tem que se expor, tem que se abrir, né? Tem que ser irrepreensível, tem que ser motivador, formar caráter cristão, habilitar a criança no processo, proteger, aconselhar e preparar para que ela atinja o objetivo. Os ensinamentos de Jesus sempre ocorreram no caminho, né? Na verdade, eles só ensinaram quem o seguia, né? Pelo caminho. A Bíblia está, por várias vezes ela diz, e grande multidão o seguia. Palavras podem até convencer, alguém disse, mas quem arrasta seguidores é o exemplo. Crianças que aprenderam dos pais no caminho vão envelhecer e não vão se desviar dos ensinamentos que receberam, como diz o versículo lido. Além disso, irão perpetuar esses ensinamentos para novas gerações. E isso é um dos objetivos de Deus. Deus não é um Deus de momento, um Deus que trabalha em uma pessoa, em favor de uma pessoa. Deus é um Deus geracional. Benjamin Franklin vai dizer o seguinte, que se você matar um animal prenhe, na verdade, você não matou apenas a mãe e o filhote. Você matou no mínimo 1000 gerações. Porque ele sabia que os ensinamentos se perpetuam, são geracionais. O Deus da Bíblia é um Deus com propósitos geracionais. Ele não faz nada para começar e encerrar na vida de uma pessoa apenas. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, é o Deus do Pai, do Filho e do Neto. É um Deus geracional. Uma das vantagens dessa quarentena que eu vejo é a oportunidade de andarmos no caminho com as crianças, com os nossos filhos, porque é o momento de presença, né? É o momento de mostrar. Até então, a gente dizia como era. A partir da quarentena, a gente mostra como é que se faz. E, na verdade, por incrível que pareça, a maioria dos pais hoje estão conhecendo seus filhos agora. Nesse momento em que estão quase que 24 horas com eles. É momento de ensinar, é momento de ler a Bíblia, é momento de cantar, de contar histórias saudáveis, filtrar conteúdos da internet, desligar esse lixo chamado televisão aberta, dar exemplo, abraçar, beijar, dar comida na boca, fazer um denguinho, dar banho, colocar para dormir no colo e tudo mais que eles precisam para se sentirem convictos dos ensinamentos, uma vez que todos estão no caminho. Entenda que não existe pastor, profeta, profetisa, padre, papa, nem santo nenhum que tenha mais poder e autoridade espiritual sobre sua família do que você, papai, e do que você, mamãe. Se existem ensinamentos no caminho, como leitura bíblica, louvor, adoração, educação cristã, então existe igreja familiar. E se existe igreja familiar, nossos filhos se sentirão pertencentes à igreja de Jesus Cristo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Deus abençoe você.